Seja muito bem-vindo a mais uma gravação. Bom, mas por que falar tanto sobre a nação de Israel? É isto mesmo. É porque para o cristão, para ele entender realmente as Escrituras, ele tem que conhecer a história da nação de Israel. A história da nação de Israel tem a ver com o futuro da própria nação, o Oriente Médio, o próprio cristianismo e tem a ver com o próprio futuro da humanidade. Isto mesmo. Bom, vem comigo, meu nome é João e seja muito bem-vindo. Bom, eu também não posso deixar de considerar e até agradecer aquelas pessoas que até criticam e não acreditam no que estamos aqui a comentar. Mas não é problema, nós agradecemos a você que assiste, continua assistindo, porque nós não somos encarregados de convencer as pessoas. Jesus disse que é o Espírito Santo que ajuda a pessoa a se convencer da verdade. Tá? Então é assim, nós somos apenas encarregados de transmitir os assuntos das Escrituras. Estamos aqui falando da nação de Israel dentro das Escrituras. Então vamos lá. Durante a história dessa nação, Israel passou por momentos que parece que estava tudo perdido. Se for olhar para as aparências, então não havia esperança, estava tudo perdido. Isso foi constatado pelo próprio povo. Vamos lá. Quando Israel estava no cativeiro babilônico, que Jerusalém, aquele templo, aquele grande templo foi destruído e eles estavam em cativeiro na Babilônia, parece que estava tudo perdido. E eles diziam assim, até os nossos ossos secaram. E foi aí que Deus, que está cuidando deles, está cuidando de nós, entrou em ação e mostrou para o profeta Ezequiel o quê? Um grande vale cheio de ossos secos. Agora me diga, os ossos estavam sequíssimos. Na condição humana, nos recursos humanos, existe esperança para uns ossos que está tudo seco? Foi aí que Deus perguntou para Ezequiel, olha, esses ossos aqui podem reviver? E Ezequiel disse, olha, Senhor, tu sabe. E foi aí que Deus disse o seguinte, porque Deus sempre pede para o homem fazer a sua parte. E disse, Ezequiel, fala com esses ossos aí, pode falar com eles. É de admirar, não é? Pois é. Jesus é a única pessoa no mundo que ele falava até com um morto. Mas quando ele falava com um morto, o morto ressuscitava. Então Deus disse para Ezequiel, olha, pode falar com os ossos aí, pode profetizar para ele. E Ezequiel obedeceu, profetizou e diz que os ossos criaram carne, houve um rebuliço e o osso uniu ao outro osso. E disse, olha, mas virou aqui um grande exército de pessoas mortas. E agora? Aí Deus disse, Ezequiel, fala com eles de novo. Eles estão mortos, mas fala com eles de novo. Ezequiel profetizou. E aí veio um vento e entrou neles, né, aquele vento, e o espírito de vida entrou neles, e eles ficaram de pé e era um grande exército. Bom, esta é a esperança para a nação de Israel em todos os tempos. Bom, mas naquele tempo Israel estava em cativeiro. Bom, mas o pior estava por vir. Porque aí chegou o tempo em que o Messias chegou. Jesus nasceu, cresceu e começou a pregar para eles o reino de Deus, o reino dos céus que ele veio implantar. E aí eles rejeitaram, e é aí que o pior estava por vir. Bom,
E Jesus, ele profetizou aquilo que ia acontecer com a nação de Israel a partir do momento que ele fosse crucificado, culminando ali na rejeição total da nação de Israel ao seu Messias. Bom, isso ele fez quando ele voltava para Jerusalém. Ele se aproximou daquela figueira, procurou figos nela e não achou. E disse o seguinte: olha, nunca mais nascerá fruto de ti. E disse ali que a figueira secou. Secou imediatamente. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20. E o caso dos ossos secos está lá em Ezequiel capítulo 37. E os discípulos se admiraram e disseram: Senhor, a figueira secou. Bom, o que ele queria dizer ali? Jesus estava dizendo ali que após ele ser crucificado, após ele voltar para o céu, a figueira ia secar, ou seja, a nação de Israel ia secar. Mas, ao mesmo tempo, ele profetizou lá em Mateus 24 e disse que ia chegar um tempo que a nação de Israel, ou seja, a figueira, ia reflorescer novamente. O vale de ossos secos ia reviver e se tornar um grande exército. E a figueira que ele amaldiçoou e secou, ela ia reflorescer de novo. E é o que está acontecendo agora. Você sabe que depois que Jesus voltou para o céu, 70 anos depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Aí Israel ficou sem pátria, a nação sem pátria, até 1948. E aí era exatamente o vale de ossos secos, era exatamente a figueira seca. Mas a figueira vai florescer e já está florescendo. O vale de ossos secos, eles vão se renovar, já estão se renovando, já estão sendo transformados. Então, esse é o que é mostrado dentro das Escrituras. Israel dentro das Escrituras, tá? Então, vamos ver agora o que foi que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele ocupou 3 capítulos justamente para falar só sobre a nação de Israel, como será a salvação de Israel. E ali ele disse o seguinte: já que é um vale de ossos secos, já que é uma figueira seca, mas o apóstolo Paulo, que se encontrou com Jesus, foi salvo por ele, disse o seguinte, ele mesmo perguntou: terá Deus rejeitado o seu povo? Ou seja, terá Deus rejeitado o povo de Israel? E ele mesmo diz assim: de modo nenhum. De modo nenhum. Isso está lá em Romanos capítulo 11 e o versículo 1, você pode ler lá. Bom, mas aí, como fica agora o cristianismo e o judaísmo? Já que Jesus disse para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. E você sabe que o judaísmo foi e é ali o berço do cristianismo. Mas os dois, eles andam juntos. Eles andam juntos. Agora, Jesus disse logo o seguinte, quando viu que Israel ia rejeitar ele. Ele sabia muito bem disso. Ele disse: olha, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Bom, a nação de Israel era a primeira, eles são os primeiros, o povo de Israel são os primeiros. Mas aí, eles rejeitaram a Jesus, crucificaram a Jesus e ficaram para ser os últimos.
E aí Jesus disse o seguinte: agora eu vou edificar a minha igreja. Quando ele foi subir para o céu, interrogaram: Senhor, é agora que tu vai agora implantar o reino de Israel? Ele disse: olha, vocês não podem saber disso agora. O que vocês vão fazer agora é pregar o evangelho, testemunhar de mim em todo o mundo, para que eu possa criar um povo separado de entre os gentios, para ser a minha igreja gentia. E aí, depois que ele subiu para o céu, apareceu aqueles dois homens que disseram: olha, ele subiu, mas ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Bom, agora, a igreja começou. Os cristãos eram judeus, tá? A igreja em Jerusalém começou ali com os cristãos judeus, e ali começou a entrar os gentios dentro da igreja também, porque a salvação é para os gentios também. Aí fizeram uma reunião lá em Atos capítulo 15, e o apóstolo Tiago era o pastor geral de Jerusalém. E no meio daquela controvérsia, daquela discussão, ele disse o seguinte: ele explicou o que ia acontecer com o judaísmo e o cristianismo. Ele explicou o que é o judaísmo e o cristianismo. Os dois estão juntos. Vamos lá? Então vamos lá. Ele disse o seguinte: olha, Deus, ele está criando um povo para si, de entre os gentios. E explicou direitinho e disse: olha, quando Deus terminar de criar esse povo, quando Deus terminar de criar a igreja, quando o evangelho for pregado e o número de pessoas se converterem, aí Jesus vem e arrebata esse povo. E aí Tiago, o apóstolo Tiago, que era judeu, disse o seguinte: e depois disso ele se voltará novamente para a nação de Israel. E citou o profeta Oséias, que diz o seguinte: olha, depois de todas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Então a nação de Israel, Tiago disse que é o tabernáculo caído de Davi. E quando se acabar a história do cristianismo, ou seja, quando terminar esse tempo da graça, que Jesus arrebatar a igreja, então aí ficou claro que a nação de Israel, ela foi encostada depois que crucificou Jesus, tá? Encostada até um tempo determinado. Agora, quando Jesus voltar, que levar a igreja, levar os cristãos, aí Deus torna a voltar novamente para a nação de Israel. Então nada está perdido, nada vai se perder. Nada, nada, nada. Deus voltará a reconstruir o tabernáculo de Davi. Quem disse isso, primeiramente, foi o profeta Oséias. E depois o apóstolo Tiago, ele ratificou isso aí bonitinho, lá em Romanos capítulo 15, e os versículos 14 a 16. É por aí. Então veja bem que a história da igreja, a história do cristianismo vai terminar com o arrebatamento da igreja. E isso pode acontecer a qualquer momento. E a nação de Israel, ela ficou encostada, mas protegida, guardada. E lá em Israel, eles estão orando no monte, no Muro das Lamentações, ali. E um dia essas orações serão respondidas, porque aqui está Israel dentro das profecias. Comentamos sobre Israel dentro das Escrituras. Então alguém pode se perguntar: mas por que você é cristão e fala tanto da nação de Israel? Porque tem a ver com a história do cristianismo também.
tem a ver com o entendimento das Escrituras e tem a ver com o próprio futuro da humanidade. Então, eu espero que eu tenha ajudado a você com esse pequeno comentário. Você que é cristão, o cristianismo são os primeiros. E o judaísmo, ele ficou por último, para depois, segundo as palavras do próprio Jesus. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Resta agora aguardar o dia em que Jesus vai vir arrebatar a igreja. E depois que Jesus arrebatar a igreja, aí volta a ser recontado a última semana do profeta Daniel, que será tempo de angústia, o reino do anticristo, a grande tribulação. Mas no final dos 7 anos, aí Jesus desce direitinho, lentamente, como os 2 anjos falaram. E ele vai vir para que o mundo não se acabe, para que não haja um holocausto nuclear. E aí a própria nação de Israel será salva. O remanescente será salvo, segundo o apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11. Eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse simples comentário. Que Deus te abençoe. Eu peço que você dê o seu like aí, nos ajude a divulgar esse vídeo, porque você comentando e dando o seu like, aí, se você gostou, você estará ajudando o YouTube a divulgar esse comentário para muitas outras pessoas. Deus te abençoe ricamente.